Você é curioso? Estamos de volta com o Você é Curioso e nós vamos conversar agora com o Carlo Giovanni. O Carlo é um colecionador de autorrádios. Bom dia, Carlo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Silvânia. Bom dia a todos os ouvintes do programa Você é Curioso, né? Diga-se de passagem, programa sensacional. Você está ouvindo num rádio convencional ou num das coleções agora, hein? Não, na verdade eu estou no trabalho, eu estou aqui pela internet. Ah, muito bom. Eu tenho um outro trabalho, né? Esse hobby é um hobby, né? E o hobby que começou... O hobby começou quando, Carlo? Olha, eu comecei com 14 anos. Aos 12 anos eu comecei a me interessar por eletrônica. E aos 14 anos eu tirei o primeiro rádio do carro, do Corcel do meu pai, 71. Isso foi em 1976. E eu tirei para colocar um com FM, porque naquela época só tinha AM, né? Os rádios só vinham AM, anos 60, até o começo de 70. E eu tenho esse rádio guardado até hoje no meu acervo. É um rádio muito especial, tem um valor sentimental muito grande, né? Porque era do carro do meu pai, né? Que já falecido, foi onde eu aprendi até a dirigir nesse Corcel. E hoje quantos autorrádios são na coleção? Na minha coleção, é cerca de 700 rádios, 600 já funcionando, e o restante está em fase de restauro, né? Para a gente lembrar um pouquinho da parte histórica, você sabe quando os rádios começam a entrar no carro, em que ano, que modelo, como é que foi o surgimento? Em 1922, um estudante de 18 anos chamado George Frost, nos Estados Unidos, ele resolveu pegar um rádio que era caseiro, né, e instalar no Fordinho T. E ele chamou a imprensa para isso tal, e ele foi considerado o primeiro instalador de som de colocar um rádio num automóvel, né? Mas era um rádio valvulado, um rádio enorme, e precisou tirar o banco traseiro do Fordinho T para poder colocar toda aquela parafernália de válvulas, de baterias, né? Para você ter uma ideia, o teto do Fordinho virou um emaranhado de fios e bambu, né, para virar uma antena, para poder pegar alguma coisa nesse Fordinho, né? Não, pode continuar. Em 1900 deixa eu ver aqui, fiz um rascunho aqui, porque é tanta data que a gente esquece. Em 1930, a Motorola, ela lançou o rádio propriamente para carro, né? A Philco também lançou em 1927, e era interessante, eu tenho vários modelos desses aí, dessa data da década de 30, de 40. Eles eram em duas partes. O rádio propriamente dito, que era uma caixa grande, pesa cerca de 6 quilos, valvulado, e uma caixinha menor que você colocava ela instalada no painel do rádio ou com uma abraçadeira na coluna dos Fordinhos, né? Dessa caixa menor saíam 2 cabos de aço e entravam na caixa maior. E você controlava o volume e para mudar a frequência das estações através de cabo de aço, como um cabo de velocímetro. Isso aí durou até de 1927 até 1945. Os rádios eram feitos dessa forma. Tá? Um negócio bastante interessante, né? E tudo valvulado e com esse mecanismo de mudança através de cabos. Só depois disso começou a diminuir os rádios quando entrou o transistor, que aí ele virou um rádio híbrido, né? Isso a partir de 1960 começou os rádios híbridos. Foi quando foi criado o transistor, as válvulas começaram a diminuir de tamanho, os rádios ainda usavam uma parte valvulada e uma parte transistorizada. E aí foi diminuindo o tamanho do rádio até terminar com a válvula, só ficar o transistor, e depois na sequência, veio o circuito integrado, que diminuiu mais ainda, né? Hoje, se você... diga. Não, pode terminar.
Hoje, se você pegar um rádio desses modernos, você abrir o rádio, ele só tem duas placas. Uma na frente, que é o digital, e uma traseira, que é a fonte e a parte amplificadora. No meio, você não tem mais nada. É um microprocessador que faz tudo. Então, Carlos, esses rádios, eles começam como opcionais da indústria, né? Eles eram vendidos separados e precisavam ser instalados. Era sempre assim. Sim, na época, inclusive, nos anos 40, vamos supor que um Fordinho lá custava 100 mil reais, você ia pagar 40 mil reais no rádio. Era uma fortuna, né? Então, não era qualquer um que tinha. Inclusive, eu vou nessas exposições de carros antigos, eu vejo a maioria dos Fordinhos, nenhum tem um rádio desses instalado, né? Era muito caro na época. E depois, acho que por volta de 1970, finalzinho de 70, é que algumas empresas começaram a fazer o rádio sair de fábrica original. Tanto que a Philco Ford, ela fez uma parceria, né? E saía com os rádios originais de fábrica. Mas eram substituídos, né? Por toca-fitas, coisa e tal, por aparelhos um pouco melhores. Carlos, você lembra quando que eles começaram a ser daquele modelo removível? O de gaveta. De gaveta, né? A Silvânia ia no cinema e levava... Legal, né? Tive vários roubados, vários. Sim, então, isso aí começou no final dos anos 80, por volta de 1988, porque foi quando surgiu aquela linha da Bosch, o Rio de Janeiro, São Francisco, eram aparelhos muito cobiçados aí pelos ladrões aí, né? Pela bandidagem. E eles quebravam o vidro, ou abriam o quebra-vento, né? Porque naquela época os carros tinham quebra-vento. Era fácil você abrir o quebra-vento, você abaixava o vidro, aí você ia lá e tirava fora, com uma chave de fenda, você arrancava fora do painel. Aí foi criada essas gavetas, e era legal que você via o pessoal no shopping, né? Andando com aquele gaveta, o amplificador e tal. Foi uma época bem legal. Foi a época que eu tive a loja. Eu tive uma loja de 83 a 91. Em 90 eu sofri um assalto na loja. E aí culminou com o fechamento da loja, eu acabei partindo para outras coisas, né? Mas hoje eu estou montando um museu, resgatando aí essa história do som automotivo, do rádio de carro, mostrando a evolução da válvula para o transistor, para o integrado, e contando como que era, né? Não sei se vocês sabem, mas tinha vitrola para carro. Não, vitrola para carro? Eu tenho 3 tocadiscos de carro. Um é de 1950, ele é grande, é um aparelho grande, ele era instalado no painel num Cadillac, aqueles carros grandes, né, americanos, e ele toca todos os tamanhos de disco. 7 polegadas, 10 e 12 polegadas em todas as rotações. Que é o 33, 45, 78 e 16. Esse é de 1950. Ele é acoplado no rádio através do cabo da antena. Então você sintoniza numa frequência que não existe emissora e entra o sinal do toca-disco. Ele tem umas molas no mecanismo dele que seria para não balançar, né, para a agulha não pular. Mas, na verdade, eles disputavam com o carro parado, né? Era difícil. Imagina hoje em dia você ter um toca-disco com esse monte de buraco, né? Você tem na sua coleção algum que foi fabricado pela indústria eletrônica Crucian? Crucian tem. Olha, isso aí foi nos anos 60. Teve muitas empresas, assim, vamos falar assim, a grosso modo, um fundo de quintal. Eram empresas que eram nos bairros mais antigos, como a Moca, Ipiranga, o Centro. Aqui na Santa Efigênia tinha muita loja de componente eletrônico e nos fundos eles fabricavam o rádio. Então tem vários modelos. Tem Crucian, Colarabi, Kirama, Yamaguchi, Zelina. São vários. Eu tenho praticamente todos eles na coleção. Eu te perguntei porque a nossa ouvinte, a Kátia Crucian, diz que meu pai foi um dos primeiros a fazer rádio para carro transistorizado. A fábrica era na Moca e ficou por 25 anos. Uhum. Chamava Indústria
indústria eletrônica Crucian, por isso que eu te Crucian, perguntei. exatamente. Eu E, tenho e aqui hoje, três modelos dele. e hoje, quem quiser ver a sua coleção, por enquanto, tem que esperar o museu ficar pronto. Eu fiz a página no Face, né? Eu estou criando um site. Como ainda tenho muito aparelho para instalar, eu quero primeiro terminar a instalação de todos eles, que estão instantes, todos eles funcionando. Eles vão todos funcionar. E eu vou ver uma forma de poder divulgar isso, sei lá, de repente uma turma de 10 ou 12 pessoas, fazer assim uma visitação, ainda está em estudo ainda, como é que vai ser feito isso. E você, diga. Você que coloca eles para funcionar? Tudo. Eu fiz técnica eletrônica no colegial. Quando eu tive a loja, eu fazia parte de instalação dos aparelhos nos automóveis, mas eu não mexia na parte interna. E agora, montando esse museu, eu comecei em 2014, eu levava para alguns técnicos para consertar, mas estava ficando muito caro, né? Inclusive, hoje eu vejo a dificuldade de um técnico para você conseguir consertar um rádio desses aí de 30, 40, 50 anos. É muito complicado, porque você não acha mais componentes eletrônicos, principalmente o transistor de germânio. Ele é um transistor que você não pode ter ele em estoque, porque ele tem uma pasta térmica dentro dele, que ela solidifica com o tempo e coloca o transistor em curto. Aí foi criado o transistor de silício, mas ele não é equivalente ao de germânio. Então, tem aparelhos que você não consegue mais consertar. Sem contar que você leva horas, às vezes dias, às vezes semanas para consertar um aparelho desse. E quanto você vai cobrar de um cliente, né? Fica meio inviável, né? Mas eu parti para consertar eu mesmo os meus aparelhos. Tem aparelho que eu compro 2 iguais para conseguir consertar que um vira doador. E está indo dessa forma, né? E voltando lá aos toca-discos, eu tenho um outro que a agulha toca por baixo do disco, é um de 1960, ele só toca os discos de 10 polegadas. Tem um outro que foi adquirido de um casal, né, hoje com 80 anos, eles tinham esse toca-disco no Fusquinha, e eles paravam lá na Praça do Pôr do Sol, ficavam namorando e escutavam o disco, escutando o disco dentro do Fusquinha. Eu tenho ele no meu acervo, todos eles funcionando. E outra coisa interessante também seria a fita, né? Começou com o toca-cartucho, depois passou para fita cassete, até a entrada do CD. Olha, sensacional. E qual é o nome da página para quem quiser, então, ver as fotos enquanto o museu não fica pronto? É Rádio Car Museum. Rádio Car Museum. Museum. A página no Facebook, em breve vai ter o site. E ali tem muita coisa que já está em funcionamento. Tem história da Tojo. Até uma curiosidade, eu não sei se eu posso contar aí. Sim. Conta. Você lembra daquele amplificador equalizador Tojo? Sim. Ele foi lançado em 78, né? E a fábrica, em 88, foi para a Zona Franca de Manaus, e em 98, infelizmente, ela fechou. Mas ela ainda, os proprietários ainda têm uma loja de componentes aqui no centro. E a Tojo, ninguém sabe o que significa, a palavra Tojo. São as iniciais dos nomes dos 2 sócios, Toshio e Joaquim. Toshio e Daí Joaquim. vem o Tojo. Muito legal. E Tirama, você sabe a origem? A Tirama, eu não tenho aqui os dados. Eu puxei todas as empresas através do cadastro. Cadastro quando você abre uma empresa, assim, né? Porque tem pouca coisa falando. Não, mas a sobre Tirama, dados, né? a Tirama eu vou te falar. A Kátia Crucian disse que era dos tios dela, né? E é Tirso e Amadeu, que eram os nomes dos donos. Legal. Também. Isso aí eu vou pôr então lá no site. Se ela puder entrar em contato comigo para ela conhecer também. Nós vamos passar o seu telefone para ela. Tem bastante coisa, tem bastante. O TK de Cara Preta, não sei se é do seu tempo, esse foi lançado em 73 no Japão. Ele chegou no Brasil em 1975.
Todo mundo conhece por TKR, mas o nome da fábrica chama Takara Manufacturing Company. Takara? Takara. Hoje tem eu ia um A. Takara. Entre as letras TKR, você vai ver que tem um A por trás dessas 3 letras, e ela intercalada, Takara, que é o nome da empresa, e a CCS fez uma parceria com ela aqui no Brasil, e muitos CCS são TKR, inclusive a Sony. Teve um modelo da Sony TC26, que ele é um TKR, só mudou a frente. Muito e a legal. Sony pegou porque ela fez um pouquinho maior do que o painel, a largura, e ela não cabia no painel dos carros, né? Então era instalado junto com uma cinta. Maravilha. Queria agradecer a entrevista do colecionador o Carlo Giovanni, colecionador de autorrádios, tem muita história legal para contar e ele está colocando algumas dessas raridades na página do Facebook Rádio Car Museum, né, com M no final. Isso. Carlo, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pela coleção, é muito curiosa mesmo. Obrigado a Bom vocês final pela de semana. oportunidade, muito obrigado e parabéns pelo programa. Muito obrigado, um grande abraço. Outro grande abraço para vocês todos.